Quero saber agora como é que estão as contas das pessoas, porque eu sei que você traz informações importantes. O levantamento, é isso? É um levantamento, queria falar que está bem, mas não é muito isso, Muriel. A Quest é um levantamento da Quest, ela fez uma pesquisa aí sobre as finanças dos brasileiros e os dados revelam um quadro preocupante. 31% dos brasileiros, ou seja, um terço, tem muitas dívidas e 80% aqui dizem se a gente somar aqui, dizem aliás, a gente vai voltar com outro quadro dos 80% aqui está com dificuldade para pagar essas dívidas. 46%, basicamente metade, né, Muriel? Está com muita dificuldade, 34% com pouca dificuldade, mas assim, são 80% aí com dificuldade e sem dificuldade 20%. Então, esse aperto que a gente viu aí nos últimos meses com a taxa de juros alta, né, acabou fazendo muita gente se perder aí nos pagamentos de dívidas. Se apertar, claro. A gente está vendo, então, 46% com muita dificuldade, 34% com pouca dificuldade, segundo a Quest, sem dificuldade, 19%. E ali embaixo, não sabe ou não respondeu, só 1%. A maior parte das pessoas sabem realmente responder, infelizmente, esse questionamento. E a maior parte fala que paga, mas paga com muita dificuldade. Exatamente. Metade das pessoas pagam com muita dificuldade. Agora, o cartão de crédito é o principal vilão nesse cenário aí de dívida dos brasileiros. Eles pagam com muita dificuldade, como a gente está falando. Os juros elevados do rotativo viram aquela bola de neve. Como é que tem sido a resposta do governo, que está muito preocupado ultimamente, justamente com esses juros, né, Elaine? Exatamente. Interessante isso, Muriel, que está bem na crista da onda agora essa discussão. O relator do projeto de lei do Desenrola, deputado federal Alencar Santana, ele apresentou no fim da tarde de ontem um detalhamento do projeto para diminuir os juros do rotativo do cartão, que vai ser apresentado, Muriel, junto com o Desenrola, que vai a plenário na semana que vem, essa é a expectativa. Ele disse que vão ser dados 90 dias para os bancos, foi um ultimato, né? Apresentarem uma proposta de autorregulação para reduzir os juros do cartão. Se nada for feito, se não for apresentado nada, os juros do rotativo vão ser limitados a 100% ao ano. A gente tem já a taxa de juros do cheque especial limitada, né? Tem um limite, um teto, seria até menor do que a gente tem no cheque especial. O presidente do Banco Central, Muriel, ele deu algumas sugestões, né? Ele disse que, falou de uma alternativa que seria viável e que cabe com os juros primeiro, que acabe com os juros do rotativo, então não teria mais juros do rotativo. E que quem atrasar a parcela do cartão já cairia automaticamente num empréstimo parcelado com juros menores. Isso já acontece hoje, mas só cai nesse empréstimo no segundo mês. Aí o que ia acontecer? A gente já cai no primeiro mês e acaba os juros do rotativo. A gente fez aqui uma simulação. Se você tem um investimento de R$5.000 pagando os juros do rotativo, que seriam 15% ao mês, a gente acaba aí em 12 meses com 11 mil de dívida. É mais do que o dobro da dívida inicial. Agora, nesse parcelamento, se ele fosse já do início do primeiro mês de atraso até o fim desses 12 meses, como o Roberto Campos sugeriu, na realidade, uma dívida de R$5.000, ela viraria R$8.700. Olha a diferença, né? Uma diferença gigante. É quase o dobro, são 9%, quase 10% ao mês. Salgado. Mas, assim, não é que nem o outro, né? E não é o dobro da dívida. Agora, se for o 100%, né, que o deputado sugeriu, o teto de 100%, a gente tem um outro telão aqui que dá aí um juros mensal de cerca de 6% ao mês, né? Olha para quanto que cai, 7.133 o total aí no fim. Então, a gente sai de 11 mil para 7 mil. Né? Isso facilitaria muito na hora de pagar as contas, justamente, né? Muito, muito. Vamos ver se realmente esse projeto vai conseguir avançar. Lembrando, né, que o próprio Roberto Campos Neto chegou a defender essa ideia. Depois ele voltou atrás, falou que não sabe muito bem o que está acontecendo. Vamos seguir, então, acompanhando a política que está levando, então, adiante. Vamos ver se realmente o governo vai conseguir avançar com esse projeto na semana que vem, com o Desenrola. Mas, vamos falar de dólar agora. Como é que está o dólar, Elaine? Muriel, o dólar, ele está numa leve
queda aí de 0,16% e está sendo negociada a R$ 4,87. A gente tem dois movimentos de mercado hoje. Um pressiona o dólar para cima. Saíram ontem dados de emprego nos Estados Unidos que sinalizam que a economia pode estar crescendo acima do que era esperado. Isso tem aumentado os juros, inclusive dos títulos da dívida americana, e de tabela ajuda a valorizar o dólar, não só aqui, mas em vários outros países. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ele acabou de dizer no encontro, no simpósio de política econômica do Banco Central americano, que novos sinais de crescimento do país, da economia, acima do potencial, podem justificar mais altas de juros, ou seja, mais aperto monetário. Agora, outro movimento que puxa o dólar, só que dessa vez para baixo, a inflação divulgada hoje pelo IBGE, né, Muriel? A gente acabou de falar aqui, ela veio muito acima do que o mercado esperava, foi um balde aí de água fria em quem achava que havia espaço para cortes maiores do que meio ponto percentual na taxa de básica de juros. Tinha gente falando já em 0,75, né? Mas assim, esses juros mais altos aí, num nível mais alto por mais tempo, eles acabam valorizando o real. Então a gente tem esses dois movimentos, um para cima, outro para baixo, que tem feito o dólar aí no fim operar perto aí da estabilidade, um pouquinho para cima, um bocadinho para baixo. Tá mais ou menos como encerrou ontem, também agora R$ 4,87. Exatamente. Obrigada, Elaine. Eu que agradeço, Muriel.